Olá, eu sou o pastor Rodrigo, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, e nesse ano nós comemoramos mais um aniversário da Reforma Protestante. Reforma essa que eu e você somos fruto, somos oriundo dessa reforma que aconteceu lá no século XVI. E essa Reforma Protestante trouxe 5 grandes teses. Essas teses popularmente são conhecidas como as 5 solas da Reforma. E hoje, nesse vídeo, eu gostaria de falar com você sobre a primeira dessas solas, a primeira dessas teses, que é a chamada a sola scriptura. A sola scriptura é um termo latino, que vem do latim, que significa somente a Escritura. Essa tese foi defendida pelos reformadores porque eles entendiam que somente a Escritura tinha toda a autoridade e era a fonte de toda a verdade. Isso acontece porque lá no século XVI eles lutavam contra um pensamento dominante no catolicismo romano que a tradição da igreja estava em pé de igualdade com a Escritura. E eles se mostraram contrário a esse pensamento, a essa afirmação, e defenderam que somente a Escritura tem toda a autoridade, somente a Escritura é a fonte de verdade, e é a partir da Escritura que todas as outras coisas devem ser julgadas e discernidas. Por isso eles defenderam com todo o seu empenho, todas as suas forças, essa sola que ficou conhecida como somente a Escritura. E o que essa sola hoje, somente a Escritura, pode nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa vida cristã hoje? E eu quero trazer 3 aspectos aqui que nós podemos aplicar na nossa vida, colocando esse princípio, essa grande tese da sola scriptura. O primeiro aspecto que nós podemos aplicar na nossa vida é a exposição à palavra de Deus, a exposição à Escritura. Veja, os reformadores, por entenderem que a palavra de Deus deve ter a centralidade na vida da igreja, na vida do povo, eles fizeram todos os esforços, empregaram todos os meios para que a palavra de Deus estivesse disponível para o povo, que o povo tivesse acesso à palavra de Deus. Naquela época, naquele período dos reformadores, a palavra de Deus, só quem tinha acesso a ela era uma classe dos sacerdotes, uma classe privilegiada. E eles entenderam que a palavra de Deus deveria ser de livre acesso a todo o povo. Todo o povo deveria se banhar na palavra de Deus, todo o povo deveria se alimentar da palavra de Deus e ter acesso à palavra de Deus. E hoje eu e você, nós temos acesso à palavra de Deus, foi porque lá no século XVI, homens e mulheres lutaram por isso e deram até as suas vidas por isso. Por isso eu quero te encorajar a ter esse contato direto com a palavra de Deus no seu dia a dia. Se alimente da palavra de Deus diariamente. Se alimente dessa fonte de verdade que é a palavra de Deus no seu dia a dia. Faça uso da palavra de Deus. Tenha contato com a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Faça um planejamento para que você consiga ler toda a palavra de Deus. Tenha um planejamento para você ler a palavra de Deus de Gênesis até Apocalipse. Você precisa se alimentar e conhecer a palavra de Deus. O segundo aspecto que eu quero trazer aqui diante desse grande princípio, dessa grande tese que é somente a Escritura, é que se a palavra de Deus tem toda a autoridade, tem
prevalência sobre todas as coisas, a regra pela qual nós devemos ler a palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus, deve ser a própria palavra de Deus. Se não há autoridade maior do que a palavra de Deus, então nós temos que interpretar determinado texto à luz de todos os outros textos. Veja, por vezes nós nos deparamos com textos difíceis que tem na palavra de Deus, textos que nós às vezes não conseguimos entender o seu significado. E o que os reformadores nos trouxe de benefício é: interprete a Bíblia com a própria Bíblia. Então, em textos de difícil interpretação, você procura interpretá-los à luz do todo, à luz de textos mais claros, mais fáceis de interpretação. Então, assim, conheça toda a Escritura, interprete a Escritura com a própria Escritura. Porque se você pegar um texto e tirar do restante da Escritura, a probabilidade de você interpretar erroneamente aquele texto é muito grande. Você precisa interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. E eu quero te encorajar a fazer isso, te encorajar a conhecer toda a Escritura, como eu falei anteriormente, e quando você estiver lendo algumas partes, se lembre do todo, se lembre das outras partes, tenha na mente, tenha no coração essa grande história, que é a história da redenção, que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Por isso, interprete a Bíblia com a própria Bíblia. E por fim, o terceiro aspecto que eu quero trazer aqui, diante dessa grande tese da sola Escritura, da somente a Escritura, é que toda a realidade, toda a sua vida, todas as áreas da sua vida deve ser interpretada de acordo com a Escritura. Veja, quando nós falamos de uma cosmovisão bíblica, nós estamos falando de uma visão de mundo que é de acordo com a Escritura. Em qualquer coisa que você vá pensar, em qualquer área, em qualquer ramificação que você vá pensar sobre alguma coisa, você utiliza algo para interpretar aquela coisa, interpretar a realidade. E nós, como cristãos e cristãos oriundos da Reforma, nós interpretamos toda a realidade pela ótica e pela lente da Escritura. Por isso a Escritura tem que ser a nossa regra de fé e de prática. A Escritura tem que ser o óculos pela qual nós lemos todas as coisas. Porque é a Escritura que nos traz o conhecimento de quem é Deus, de como Ele se relaciona conosco. A Escritura nos traz o conhecimento de quem somos nós, de quão pecaminoso nós somos e de que o que Deus fez para nos providenciar um Redentor prometido, que se chama Jesus Cristo. Deus deu o seu Filho para que eu e você não tivesse perdido eternamente. Deus nos deu o seu Filho para que, através do seu sacrifício, da sua obra na cruz, nós fôssemos salvos e salvos pela graça. Quando você deposita a sua fé em Jesus Cristo, você é justificado. Você tem o perdão dos seus pecados cancelados. O seu escrito de dívida, que era contrário a você, é removido por causa do sacrifício de Jesus. E com isso, a Deus é dada toda a glória na salvação. A Deus é dada toda a glória nessa magnífica história, que é a história da redenção. Então, todas as outras solas, o sola Cristo, sola gratia, sola fide, sola Deo glória, todas as outras solas, elas precedem, elas provêm dessa primeira sola, que é a sola Escritura. Por isso, eu quero te encorajar, coloque a palavra de Deus
como algo central na sua vida. Como eu falei, seja exposto à palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus diariamente, viva pela palavra de Deus, leia e interprete a palavra de Deus utilizando a própria palavra de Deus, utilizando outros livros que se encontram na palavra de Deus, utilizando outros textos. Conheça a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse. E por fim, tudo aquilo que você vá pensar em todas as áreas da sua vida, seja no casamento, seja na família, seja sobre educação, seja sobre qualquer coisa, pense sobre essas coisas a partir da lente das Escrituras. Que a palavra de Deus tenha primazia na sua vida, porque foi isso que a reforma nos trouxe, a centralidade da palavra de Deus em nossas vidas. E com isso, Deus será glorificado através de nós. Que Deus te abençoe.